dia, meu querido aluno. Vamos resolver aqui duas questões aqui para vocês, a qual vocês tiveram dificuldade. E o tema da nossa apostila é Mutações, Mentoria, professor Ricardinho. Vamos lá. Recentemente, um cantor popular do Brasil anunciou que seu filho nascera com a síndrome de Patau. Ele nasceu aqui com a síndrome de Patau. Essa síndrome é uma doença genética rara e grave, que, segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, acomete um bebê a cada 4.000 nascimentos. No Brasil, o diagnóstico da síndrome de Patau pode ocorrer ainda durante a gestação por meio de exame pré-natal, algo disponível no Sistema Único de Saúde. Infelizmente, a maioria dos bebês que nascem com essa condição sobrevive menos de 3 dias, mas há casos de sobrevivência até aos 10 anos de idade. A síndrome de Patau é uma trissomia de qual cromossomo? Olha só, nós sabemos que existe o que eu chamo de aneuplodia. A aneuplodia é quando você tem uma alteração de um ou mais cromossomos. A aneuplodia, ela pode ser do tipo trissomia, como fala no texto. A trissomia é quando é 2N mais 1. No caso da espécie humana, o nosso 2N é 46, então aqui daria 47 cromossomos. E aí, caso de trissomia, por exemplo, eu tenho de Patau. A Patau é uma trissomia no cromossomo de número 3. Então, o Patau aqui seria o cromossomo de número 13, a síndrome de Patau, é onde há alteração. No caso do cariótipo dele, como ele vai ter um cromossomo a mais, porque o de Patau ele tem um cromossomo 13 a mais. Então ele seria 47, porque o normal é 46. E aí você coloca uma vírgula, porque você coloca primeiro o número total e agora coloca no caso, o sexo, né? Como ele disse aqui, ele disse que era um bebê e ele não falou que o sexo, né? Mas aí podia ser 47XX, aí mais 13, que seria uma criança com síndrome de Patau do sexo feminino, ou 47,XY mais 13, que seria uma criança com síndrome de Patau do sexo masculino. Uma outra trissomia conhecida seria a síndrome de Down, só que a síndrome de Down ela é uma síndrome que afeta o cromossomo 21, no caso Patau ali é o 13, e como é que ficaria o cariótipo dele? 47, né? Ele tem um a mais, vírgula XX, se fosse Down do sexo feminino, mais 21, que é onde é o problema do cromossomo 21. Ou poderia ser 47,XY, uma síndrome de Down do sexo masculino, e onde é o problema. Como ele perguntou qual é o cromossomo é o 13, portanto, a resposta aqui seria a letra C. Existe uma outra trissomia, que é a síndrome de Edwards. A síndrome de Edwards é no cromossomo 18. Cromossomo 18. E existe também outras aneuploidias, como as monossomia, por exemplo. Só que no caso da monossomia é um cromossomo a menos, seria 2N menos 1. E uma monossomia clássica é a de Turner. A de Turner, que o cariótipo seria 45,X0. Perceba que o normal é 46, ele tem um a menos, 45. Por isso é monossomia. Se tiver um a mais, você chama o quê? De trissomia. E tudo isso são tipos de quê? De aneuploidia, que são mutações cromossômicas do tipo numérica. Tá bom? Vamos agora para a questão de número 2. Também tiveram dificuldade. Ele diz aqui que um espermatozoides humanos, originados por meiose anormal, podem apresentar a constituição XX e XY. Se fecundarem óvulos normais e caso os embriões completassem seu desenvolvimento, serão originados indivíduos respectivamente com quais cariótipos?
Bom, bem interessante essa questão. Tem que fazer um cruzamento aqui de acordo com o que ele solicitou. Nós sabemos que um espermatozoide normal, ele tem 23 cromossomos. E o óvulo tem quanto? 23. E aí, vamos supor que esse espermatozoide ele tem 23, que é o normal, e aqui eu vou colocar um X. Esse tem um X, e esse óvulo tem 23 e vírgula também o quê? X. Se eu juntar, o que vai dar aí? Ó? 23 mais 23 dá 46, vírgula XX. Ó. Tem uma menina do sexo feminino. Agora, bora juntar esse espermatozoide. Vamos supor que ele seria um Y agora. 23Y com um óvulo 23X. Aí você junta, vai dar 46,XY. Olha aí. Um homem normal do sexo masculino. Mas nesse caso aqui, ele disse que ele tem XX. Então ele tem um a mais aí, ó. Esse é espermatozoide. Então a gente vai botar 24. Por quê? Porque ele tem um X a mais. Ele não é só o X, ó. Ele é XX. Então, primeiro eu coloco o total, que é 24, e aí eu coloquei ele XX, representando aqui o sexo. E ele vai ser fecundado por um óvulo normal. Se é normal, o óvulo só tem 23, que é a metade. Vírgula, o óvulo sempre carrega um X. E a outra possibilidade que ele deu seria um espermatozoide XY aqui, ó. Aí você coloca o total, que é 24, XY. Lembra que eu botei 24 porque ele está com um a mais aqui, ó. E ele foi fecundado por um óvulo normal. Se é normal, tem só 23 e o óvulo sempre só tem um X. Agora é só juntar isso aqui, ó. Vai dar aqui então 24 com 23 vai dar 47,XXX. Então aqui você tem uma síndrome do triplo X. Então aqui deu o cariótipo 47,XX, que seria a síndrome do triplo X, uma super fêmea que nós chamamos. E se você fecundar aqui, você vai ter 47,XXY. Esse aqui é a famosa síndrome de Klinefelter. Klinefelter. Portanto, os cariótipos deram os seguintes: 47XXX e 47,XXY. Resposta aqui, ó, seria a nossa letra D. Não, letra C aqui, ó. Que seria 47xx e 47xy no Klinefelter. Letra C, essa é a nossa resposta. Essa questão realmente estava difícil, meu aluno. Tá bom? Então, um abraço aí, até a nossa próxima videoaula.